Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui no nosso comentário da prova de Paulínia, né? Então, essa prova aí que é da Fundação Getúlio Vargas, muita gente aí ficou, nossa, Getúlio Vargas é difícil, não sei o quê, mas não é tanto assim não, tá gente? Então vamos lá, é sempre bom já fizemos a parte 1, né? Agora vamos fazer a parte 2, é sempre bom você ver as provas, até para não ficar com todo esse pânico da banca, né? Então vamos lá. Primeiro, se você quiser colaborar com o canal, né, você pode ir no Valeu aí e dar sua contribuição, ou através do Pix, enfim, dos meios que estão disponíveis. Nós paramos na questão número 30 e vamos seguir aqui na questão 31. Né? Então, lembrando que a banca é uma banca que gosta muito de perguntas clássicas, né? Então é importante isso. Olha só, a Educação e Direitos Humanos, EDH, é um processo sistemático e multidimensional importante para orientar a formação do sujeito de direitos no Brasil. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente a EDH, à exceção de uma. A banca gosta muito desse à exceção de uma, né? Então, olha só, deve ser transversal ao currículo para oferecer aos alunos uma base teórica capaz de nortear as práticas de tolerância e respeito à diversidade. Muito boa, né? Falou de transversalidade, né? Então está dentro daquilo que a gente chama de DNA da educação. Ó. Articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos. Articula, né? Palavra também que combina com o DNA da educação, conhecimentos historicamente construídos também, e sua relação com o contexto local, nacional e internacional. DNA da educação total aí, né? Relacionando o contexto, não só o local, mas também o nacional e até o internacional. Contribui para a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais. Valores, atitudes e práticas sociais, tudo a ver com o DNA da educação, que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Todos, palavra ampla, DNA da educação. Viu? Palavra ampla, né? A nossa legislação é assim. Desenvolve processos participativos e de construção coletiva. Tudo a ver com o DNA da educação. Construção coletiva, gestão democrática, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Contexto, né? Importante aí também, DNA da educação. E aí, privilegia. Palavra que não combina com o DNA da educação. Uma aprendizagem, como é restritivo, né? Uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos e históricos que constituíram os direitos humanos. Palavra que restringe, né? Então é a nossa exceção. Gabarito, letra E, de escola, né? E de escola. Então isso é uma dica. Vai fazer prova da FGV? Falou em restringir, limitar, desconfia, né? Desconfia. Aí as alternativas falam de amplo, atender a todos, né? Contexto, visão crítica. Opa, né? Então, você ficar atento. Olha só, sobre os processos de organização curricular, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica, analise as afirmativas a seguir. A banca também gosta desse analise 1, 2 e 3, se está correto ou não está, tá? Então, é uma característica da banca também. A difusão de valores fundamentais como respeito ao bem comum e ordem democrática é princípio válido para todos os currículos. Olha o DNA da educação. Gestão democrática, ordem democrática, válido para todos, né? Todos, amplo. O planejamento do currículo deve partir da realidade concreta e está voltado para atingir as finalidades legais da educação definidas no projeto coletivo da escola, que é o plano político-pedagógico, né? Discutido amplamente. Olha só, currículo partindo da realidade concreta, do real, do contexto do aluno. Tá certíssimo, né? E a terceira, o currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias didáticas e pedagógicas às características próprias do saber indígena. Lógico, óbvio, contexto, né?
Portanto, gente, ó, não tem nem o que ver aqui, né? A 1, 2 e 3 estão corretas, e, portanto, o nosso gabarito é letra E. De novo, letra E, né? Ó, 2 letras E seguidas aqui. E de escola. Perceberam como você, introjetando a ideia do DNA, você tem 70% das questões na mão, tá? Pensando nisso, ó. Nossa legislação, ela é democrática, ela respeita os direitos humanos, ela é inclusiva, ela sempre está buscando ampliar, né? Nunca restringir, limitar, né? Está procurando incluir a todos. Olha aí, né? Então, segue a dica aí. 33, também a banca gosta do verdadeiro e falso, né? Então, ó, considerando as implicações do processo de transposição didática, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Nossa, deu um barulho aqui, né, gente? Desculpe, tá? Foi um vizinho que apertou a furadeira aí, né? Então, vamos lá. Diminui as fronteiras entre os diversos ramos do saber e o torna o conhecimento interdisciplinar no intuito de integrar os currículos, né? Então, diminui as fronteiras, ó, a implicação do processo de transposição didática. Ela diminui as fronteiras entre os diversos ramos do saber e torna os conhecimentos, torna o conhecimento interdisciplinar, né, no intuito de integrar os currículos. E agora, hein? Bateu a dúvida aí, né? Transforma o conhecimento acadêmico e escolar, segmentando conforme os anos de escolaridade e ordenando em unidades e tópicos. E aqui organiza o trabalho didático-pedagógico em eixos temáticos que perpassam todas as disciplinas, verticalizando o currículo. E aí? Aí você tinha que saber aqui do processo de transposição didática, né? Então a banca tentou aí fazer uma confusão com transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, e aí você tinha que estar esperto nessa questão. Bom, na 33, vamos lá. Diminui as fronteiras entre os diversos saber? Não, né? Aqui é falso. Portanto, a gente já ficaria entre C e E, certo? Transforma o conhecimento acadêmico e escolar, segmentando conforme os anos de escolaridade, ordenando em unidades e tópicos. Isso é verdadeiro, tá? E organiza o trabalho didático-pedagógico em eixos temáticos, perpassando, né? Perpassar já dá a ideia de transversalidade, né? Então, aí a gente não é o caso aqui, né? Estamos falando de transposição didática, portanto, a gente letra F, né? Falso. Portanto, letra E. Olha só, 3 letras E seguidos, né? E essa aqui eu achei mais difícil. Por quê? Esse processo de transposição didática, né? Depois você dá uma busca na internet para saber mais, é uma coisa que cai pouco, tá? Cai pouco, né? E aí já o DNA da educação não serviria para essa questão, né? Na verdade, aí você pensando que a transposição didática fosse nesse sentido, você poderia errar essa questão, tá? Então, por isso que tem que ter cuidado, mas anota aí para você ver essa questão. 34, né? 34 é uma questão que caiu bastante na prova de Paulínia, que era sobre as tendências pedagógicas. No meu canal tem uma aula sobre tendências pedagógicas. E aí, olha só, a valorização das aptidões individuais e da autoeducação, considerando o aluno como sujeito. Só dá um tempo aqui que o barulho agora foi forte. A valorização das aptidões individuais e da autoeducação, considerando o aluno como sujeito do conhecimento e a adoção de práticas de ensino centrados no aluno e no grupo, são aspectos próprios da concepção pedagógica. Então, aí você tinha que saber as características das concepções pedagógicas, né? Valorização das aptidões individuais e da autoeducação. Isso já diz que a gente já poderia tirar aqui a crítico social dos conteúdos, a libertária e renovada
progressista, a progressista e libertária, né? Aí nós ficaríamos entre a liberal renovada e a liberal tecnicista. Como fala sujeito do conhecimento, adoção de práticas centradas no aluno e no grupo, aí nós estamos falando da liberal e renovada, né? A gabarito letra A. Se estivesse falando de aspectos técnicos, de manuais, aí a gente já poderia pensar na tecnicista, tá? Mas, portanto, letra A. 34, letra A. 35, ó, outra questão de verdadeiro ou falso. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa, tá? Então vamos ver. Os princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio são implementados considerando-se uma formação básica comum e uma parte diversificada. E sim, né? Tá lá nas DCNs, né? Que tem que ter uma base comum e uma diversificada. Portanto, aqui é verdadeiro. Aí nós já eliminaríamos a letra C de cara, né? A educação especial é uma modalidade transversal a todas as etapas e modalidades e deve ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. E aí, é uma modalidade transversal? Sim, né? Por quê? Porque ela tem que estar em todas. A inclusão é para todos, né? Desde a creche até o pós-doutorado, tem que ter inclusão. Portanto, verdadeiro. E as escolas privadas e os sistemas de ensino devem cumprir a exigência mínima de 70% do que prevê a LDB quanto à carga horária e duração do ano letivo? 70%? Não, né? É 75%. Né? Então, portanto, é falso, portanto, é letra A de amor, né? Letra A de amor, tá? Então, letra A de amor. Ó, duas letras A seguidas, né? Depois de 3 E seguidos, 2 A seguidos. Então, a banca, né? Tem gente que fala assim, porque não tem seguidinha, não sei o quê. A banca FGV, ó, ela bota seguidinha mesmo, 3D, 3E, né? Não tem, pode não ter, claro, mas vocês viram aí que tem, tá? Então, muita atenção nisso, porque tem gente que faz vídeo dando dica, olha, não tem, né? Cuidado com isso, porque às vezes tem. Olha, leia o trecho a seguir. O pequenino índio que se inicia nos segredos da guerra e na arte de caça e pesca educa-se por um processo direto e vital, cuja eficiência nunca é demais acentuar. A sua educação e o seu próprio crescimento. Ele cresce em habilidade, em vigor, em coragem, em impulso, cresce em comando e domínio das circunstâncias do seu ambiente. O pequenino civilizado cresce na escola, onde, em vez de um arco, lhe dão um livro, e em vez da vida, um ambiente artificial, mecânico de noviciado. É um texto de Anísio Teixeira, aqui uma crítica, né? A educação indígena descontextualizada, sem contexto. Gente, eu vou pedir desculpa pelos barulhos externos, né? Mas às vezes eu moro em apartamento, às vezes tem gente fazendo furação e tal, e acaba interferindo. Mas se eu for pensar no silêncio total, eu nunca gravo o vídeo, né? Porque aí teria que ter um estúdio e a gente não tem isso ainda. Tá bom? Com base no texto e respeito às tendências pedagógicas contemporâneas, analise as seguintes afirmativas. Ó, de novo, né? Característica da banca. 3 afirmativas. Anísio Teixeira defende uma educação atípica baseada em propostas integradas à vida social e condena a educação vigente em seu tempo? Sim. Né? Porque ele está falando, para o índio faz sentido aquela educação que ele tem lá, né? Com a cultura dele. Quando ele coloca, em vez de um arco, lhe dá um livro, né? Em vez da vida um ambiente artificial e mecânico, é uma crítica que ele está fazendo, não tem nada a ver com o contexto dele. Portanto, a 1 podemos considerar que está correta. 2. Anísio Teixeira absorve a concepção de ensino-aprendizagem a qual o aluno é protagonista de seu processo de educação, né? Então, sim, né? É concepção que o aluno ali
na vivência do dia dele, ele é o protagonista. E Anísio Teixeira apresenta uma filosofia da educação baseada na integração entre teoria e prática. Sim, o índio aprende ali, né, na prática as coisas. Portanto, 1, 2 e 3 correta, letra E. Ó. Novamente a letra E. Perceberam? Saiu 3 E's, aí depois um A, 2 A's, né? Aí depois um E de novo, aí você tá fazendo a prova, você fica doido com essas sequências, né? Vamos lá, 37, sobre, de novo, tendências pedagógicas, né? Sobre o papel da educação para a sociedade brasileira, relaciona as concepções pedagógicas listadas a seguir à função social que cada um atribui à escola. Pedagogia tradicional, né, meados do século XIX a 1930, pedagogia nova, que vem de 1930 a 1960, pedagogia tecnicista, de 1970 a 1980, e pedagogia histórico-crítica, né, que tem aí como dos seus mentores Demerval Saviani, de 1980 em diante. Então vamos lá, instrumento de correção da marginalidade e de adaptação dos indivíduos às normas sociais, mas respeitando as individualidades e incentivando a aceitação mútua. Meio para discutir os conteúdos culturais historicamente atribuídos ao currículo, inclusive substituindo os conteúdos formais por conteúdos reais, dinâmicos e concretos. Dispositivo para formar indivíduos eficientes capazes de contribuir para o aumento da produtividade da sociedade e investir em escolas técnicas. E antídoto à ignorância para todos, difundindo a instrução e transmitindo de forma sistematizada e gradual conhecimentos acumulados pela humanidade. Então vamos lá, de cara, gente, escolas técnicas. Escolas técnicas têm a ver com tecnicismo. Então nós sabemos aqui que na terceira tem que ter o número 3. Isso já deixa a gente só com a alternativa A, C e E, né? Tá aqui, escolas técnicas, tecnicismo, né, gente? Não tem muito. Então a gente já elimina 2 alternativas de cara, certo? De cara nós já eliminamos 2 alternativas. Aí vamos ver aqui, meio para discutir os conteúdos culturais historicamente atribuídos ao currículo, inclusive substituindo os conteúdos formais por conteúdos reais, dinâmicos e concretos. Quem é que traz essa ideia? É a pedagogia histórico-crítica. Pedagogia histórico-crítica. Então a gente já sabe que é 4 e 3. Qual a alternativa que tem 4 e 3? A e a C. Já estamos entre 2, né? Já estamos entre 2. Então, aqui é 4, aqui é 3. E vamos ver aqui qual que é a última. Aqui, antídoto à ignorância para todos, difundindo a instrução e transmitindo de forma sistematizada e gradual conhecimentos acumulados pela humanidade, né? Essa história de antídoto da ignorância, a gente coloca onde, né? Qual será? Será que a gente coloca na pedagogia tradicional? E aí a gente já achou aqui, né? Porque a número 2 é instrumento de correção da marginalidade, adaptação dos indivíduos e aceitação, mas respeitando as individualidades e aceitação mútua, portanto, né, gabarito letra C, 2, 4, 3 e 1. 2, 4, 3 e 1. Né? Gabarito letra C. Vendo a número 38 sobre o projeto político-pedagógico da escola, assinale a alternativa correta. Tá? Então vamos ver aqui qual a alternativa correta sobre o projeto político-pedagógico. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas. Divide os alunos. Já não é, né? Não está de acordo com o DNA. Decorre da participação coletiva da comunidade que conjuntamente elabora o marco legal. Independente dos poderes públicos? Não. Independente não, né? Porque tem que seguir a legislação, né? Não pode ser assim também. Resulta da autonomia bacana da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Opa, muito boa essa C aí, vamos ver, né? É concebido pelo corpo diretivo. Já rompeu
a questão da gestão democrática, limitou a um pequeno grupo a discussão do PPP, e não é isso que diz a legislação, né? Tem que ser amplamente discutido. Que em casos excepcionais consulta os professores, não, tem que consultar, né? De modo a adaptar as diretrizes legais às realidades locais. Limitou, tá vendo? Limitou a consultar os professores em casos excepcionais, não. Relativiza os critérios qualitativos ao descentralizar a concepção e a gestão do ensino, tornando o mérito um assunto secundário na avaliação dos estudantes. Nada a ver, portanto, nossa alternativa realmente é letra C, de certo, né? Resulta da autonomia, palavra que tem tudo a ver com o DNA da educação, certo? E de planejar a identidade, a gestão, né? Tendo em vista a base legal, né? Não pode abandonar a base legal. Olha, o conceito de escola inclusiva está embasado no princípio da integração progressiva dos portadores de necessidades especiais ao convívio social. Ficou estranho esse progressiva, né? Igualdade de oportunidades educacionais e sociais a todos os alunos, a que todos os alunos têm direito. Olha como ela é ampla essa B, né? Todos os alunos têm direito. Então, nossas legislações, nossos autores pedagógicos, eles estão sempre buscando essa amplitude, pelo menos aqueles que caem nos concursos, né? Aí tem um povo aí que fala umas coisas aí que não tem nada a ver com o que está na educação, né? Então, muito cuidado aí, tem muito youtuber, né, fazendo um videozinho, ganhando likezinho, sendo polêmico, mas falando um monte de bobagem, tá? Então, olha só, igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que todos os alunos têm direito. Disciplinarização dos alunos com deficiências, não, né? Para sua adaptação à vida e sociedade, nada a ver, né? Adequação à realidade social dos alunos com deficiência para torná-los economicamente funcionais. Olha que pensamento limitante, né? Pensando ali só no econômico, né? Convivência com a diversidade como experiência fraterna e humanizadora para os alunos normais, nada a ver, né? Portanto, gabarito, letra B de bola, né? B de bola, aí, não, aí também, né? Nada a ver. 40. As opções a seguir apresentam contribuições das novas tecnologias da informação para a prática pedagógica, à exceção de uma, né? Então, quando você fizer prova, a banca gosta de ser a exceção de uma, né? De falso verdadeiro, de afirmações. Então, você tem que estar atento a isso, né? Minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. Minimizar a educação, será? Vamos ver. Expandir a aprendizagem formal, tornando-se mais eficiente o controle de tarefas. Criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins. Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo as distâncias sociais. Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam a compreensão. Então vamos pensar aqui nas novas tecnologias. Elas extrapolam a sala de aula? Sim, né? E ampliam aí. Melhoram a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo, sim, né? Diminuindo. Criam comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins, sim. Minimizam a interrupção educacional em momentos de crise, conflito, desastre. Nós vimos isso aí na pandemia do Covid, né? Por quê? Se não fosse as novas tecnologias, muitos alunos não teriam nem acesso. Muitos não tiveram, mas muitos tiveram também, né? Agora, a letra B, expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle de tarefas? Não, né? Portanto, letra B, né? A ideia não é expandir a formal, e sim criar uma nova forma de educação com apoio das novas tecnologias, né? Que não vão substituir a vivência, a interação, porque isso também faz parte da educação, certo? Portanto, gente, aí depois nós vamos começar essa parte que o pessoal tem mais dificuldade aqui, que é linguagem e códigos e suas tecnologias. Então aqui tem uma parte
de língua portuguesa, né, interpretação, que exige aqui um pouco mais, né, do candidato na parte de interpretação, certo? Então é uma parte assim bastante interessante, né? Bastante importante, né? Vou começar aqui só para vocês verem. Ó. Assinale a opção que indica o segmento que deve ser colocado como texto narrativo. Então, a parte que vai falar muito, né, sobre linguagem mesmo. Acho esse filme melhor que o outro. A Branca de Neve é um conto excelente. Entrei, sentei-me e levantei-me a seguir. João era pequeno e não tinha esperança de crescer. Tenho opiniões próprias, mas nem sempre concordo com elas. Qual que você... Opa, escapou aqui. Né? Qual segmento aqui você colocaria como texto narrativo? Percebe? É mais... Né? É realmente uma questão sim, de português um pouco mais complexa. Né? Não é tão, mas assim, muita gente ficou com dúvida. Né? Então, qual que é aí a do texto narrativo? Letra C. Entrei, sentei-me e levantei-me a seguir. Né? Então, veja, aí precisa aprofundar seus conhecimentos na questão de texto narrativo. É uma parte mais difícil da prova, essa quando tem linguagens, códigos, suas tecnologias. Olha aqui, ó. Um dicionário de sinônimos nos fornece uma lista de palavras que podem ser empregadas em determinados contextos, mas com valores diferentes. O verbo falar, por exemplo, mostra como sinônimos dizer, proferir, declarar, comunicar, expressar, enunciar, discursar. Em todas as opções a seguir foi empregado o verbo falar. Assinale a afirmativa em que ele seria bem substituído por comunicar. Todos falam alto para serem ouvidos? Ela não gosta de falar sobre si mesma? Ela falou aos outros o resultado da rifa? O juiz falou a verdade no julgamento? Nem todos falam uma língua estrangeira? Qual dessas frases que a gente pode trocar por comunicar, né, sem mudar aí, obviamente, né, que a palavra comunicar encaixa, né, como um substituto do verbo falar. Aí, né, todos comunicam alto para serem ouvidos? Não, obviamente. Ele não gosta de comunicar sobre si mesmo? Também não, né? O juiz comunicou a verdade no julgamento? Comunicou a verdade? Nem todos comunicam bem uma língua estrangeira? Não, né? Então, ela comunicou aos outros o resultado da rifa, letra C, né? Então, ela comunicou às pessoas o resultado da rifa. Aí encaixou. Né? As outras, você percebe quando você substitui, não encaixa, né? Não encaixa, tá? Então, né? Então, uma questão que exige assim bastante conhecimento de língua portuguesa, né? Leia a frase a seguir. Só posso desejar que esse livro não exige tanto assim, mas vamos dizer assim, para a pessoa que tem dificuldade nessa área, exige, né? É exigente. Só posso desejar que esse livro alcance o sucesso que ele certamente merece. Nela, a apresentação de uma opinião pessoal, um lugar comum, uma opinião alheia, uma afirmação duvidosa, uma citação de outro autor. O que diz aí? Essa é mais tranquilo, né? Só posso desejar que esse livro alcance o sucesso que ele certamente merece. Se eu falo isso, ó, só posso desejar, eu estou dando uma opinião. Então, nela há uma apresentação de uma opinião pessoal, né? Que eu estou falando, ó, esse livro merece um sucesso, né? Esse livro merece, é minha opinião, tá? Então, eu desejo que esse livro seja reconhecido. É uma opinião, não é um lugar comum, não é uma opinião alheia, não é uma afirmação duvidosa, não é uma citação de outro autor, tá? 44, essa eu achei bastante difícil, tá? Um pensador chinês escreveu: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Aplicando essa frase aos homens, podemos afirmar que o pensador elogia a paciência e a persistência,
a coragem e a dedicação, a força e a flexibilidade, a boa vontade e a valentia, a determinação e a bravura. Então essa realmente assim é uma questão de interpretação, né, bastante difícil, eu achei, tá? Por quê? Tá falando aqui, né, o rio atinge seus objetivos, porque aprendeu a contornar os obstáculos. Então nós estamos falando aqui de coragem, de força, de boa vontade, de determinação, ou estamos falando de paciência e persistência, né? Então, paciência ali para lidar com as adversidades, né? E persistir para atingir os seus objetivos. É a mesma coisa do concurseiro, né? A minha história é isso. Eu tive paciência, tive persistência, falhei várias vezes em vários concursos, não desisti, fui contornando os obstáculos, né? A matemática, as minhas dificuldades, e eis que depois consegui mais de 26, 27, eu nem sei, já perdi a conta de quantas aprovações, convocações, já foram mais de 15, 16, 17, né? Então, é isso, né? Então, paciência e persistência. Mas eu achei uma questão difícil, tá? Eu fiquei pensando várias coisas lá. 45, ó. Uma secretária deixou o seguinte bilhete para o chefe. Chefe, não tenho tempo e nem tenho dinheiro para enviar os documentos pelo correio, mas o cliente tem uma conta alta com a gente, é bom agradá-lo. Nessa frase, a secretária usou 3 vezes o verbo ter, em lugar de outros de significado mais preciso. Assinale a opção que indica os verbos que, respectivamente, substituiriam as 3 formas destacadas. Então, ó, consigo, possuo, conserva, disponho de, guarda, possuo, guarda, disponho de, consigo, disponho de, possui, disponho de, possuo, mantém. Aí você tinha que ir substituindo, né? Então, ó, chefe, não consigo tempo, não disponho de tempo, né? Não possuo tempo, não consigo tempo, né? Não disponho de tempo, e nem possuo, guardo, e nem possuo, guardo dinheiro, guardo, disponho de, aí você tinha que ir substituindo, né? E qual a alternativa correta? Chefe, não tenho, né, tempo, então não disponho de, e nem possuo dinheiro para enviar os documentos, mas o cliente mantém uma conta alta com a gente, né? Ele mantém uma conta alta com a gente. Portanto, né, é bom agradá-lo. Com a gente é bom agradá-lo. Portanto, letra E, tá? Então, questão também difícil ali, gera dúvida, né? Você vai substituindo, vai ficando na dúvida. Poxa, né? Conserva? Não, conserva não encaixa, né? Então, você tem que ir substituindo e tentando resolver, tá? E a 46, porque depois é matemática, né? A conjunção E é certamente a mais empregada em nossa língua. Assinale a frase em que essa conjunção estabelece uma relação de causa e consequência. Lembrando que aqui é a parte de linguagens, depois tem matemática e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias, né? A prova de Paulínia foi assim, e tem lá história também. Então, você tem que saber, tem português na prova? Sim, eu vou mostrar para vocês que o começo da prova é língua portuguesa, que é dentro dos parâmetros da BNCC, né? Português, matemática, ciências, né? Então, olha só, depois é matemática e suas tecnologias, ó. Comeu e bebeu até tarde, né? Agrediu a comissária e o expulsaram do voo. Entrou no ônibus e sentou-se na poltrona 5. Abriu o livro e leu o primeiro parágrafo. O policial prendeu o bandido e o levou para a prisão. Aqui é uma relação de causa e consequência, né? Portanto, causa, né? O E tá servindo aí como uma relação, estabelecendo uma relação de causa e consequência. Tem causa e consequência em comeu e bebeu até tarde? Não, né? Entrou no ônibus e sentou-se na poltrona 5, também não tem causa e consequência, né? Abriu o livro e leu o primeiro parágrafo, também não tem causa e consequência.
o policial prendeu o bandido e o levou para a prisão. Tem causa e consequência aqui nessa frase? Não, agora, agrediu a comissária e o expulsaram do voo. Ele agrediu a comissária e a consequência foi que a causa, né, agrediu a comissária. A consequência, expulsaram ele do voo. Tá? Portanto, letra B. Eu sempre tenho dificuldade com essas questões. Né? Causa e consequência, eu fico ali, eu fiquei na E. Gente, o policial prendeu o bandido e o levou para a prisão. É causa e consequência? Aí eu pensei, né? Mas levar ele para a prisão, ele levou porque ele prendeu, né? Mas é a causa e consequência? Não. Mas sempre eu fico ali naquela dúvida, né? Então, por isso que eu acho que essa parte da prova é um pouquinho mais complicado. É claro que a gente está fazendo uma análise de uma prova, né? As outras provas podem ser diferentes. Aí vem matemática e tecnologias, né? Depois aqui, ó, ciências da natureza e suas tecnologias. Essa prova foi para, né, ciências humanas e suas tecnologias, né? Não se usa nem esse termo aqui. A banca deu uma pisada na bola, né? Porque não é suas tecnologias. E aí caiu as questões. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que a prova, né? Quando a gente começa a prova aqui, ó, ela começa com questão de língua portuguesa, tá? Então, língua portuguesa, né? Aí depois vem aquela sequência lá que começa o processo de ensinar a aprender e depois linguagem e tecnologia, tá bom, gente? A gente vai complementar esse vídeo, né? Já agradecendo a vocês, pedindo desculpa aí pelos barulhos, né? Que ocorrem aí durante a nossa gravação, tá? Mas é sempre importante você conhecer a prova para você ir ali pegando o jeito, né? É importante, nós temos duas provas analisadas no canal, uma de Angra dos Reis, essa de Paulínia. É importante, eu vou falar de matemática, claro, eu não vou explicar matemática, não vou me atrever, mas vou mostrar as questões para vocês e dar o gabarito para que vocês possam aí, tendo acesso à prova, né, fazer essa prova. Vou mostrar também a prova de português para vocês terem uma ideia, para vocês se prepararem para os concursos da FGV, tá bom? Grande abraço, até a próxima!